Olá, pessoal. Meu nome é Carlos Alberto Ferrari. Eu sou engenheiro químico e consultor técnico da Detline Produtos e Sistema para Limpeza Limitado, que fornece alguns produtos para limpeza e desinfecção e também de higiene pessoal. Vamos falar nesse treinamento de higienização e de segurança sobre classes de produtos químicos perigosos utilizados na fabricação de produtos de limpeza. Vamos falar sobre os produtos que a DET fornece para DIPães. Também vamos falar sobre os conceitos de higienização, de limpeza e desinfecção e também sobre o uso de EPCs, equipamento de proteção coletiva, e de EPIs, equipamento de proteção individual. Então eu começo falando sobre as classes de produtos químicos perigosos, sobre os produtos químicos perigosos utilizados na fabricação de produtos de limpeza e desinfecção. Dentre eles, nós usamos produtos chamados corrosivos. Os produtos corrosivos, eles podem ser divididos em produtos ácidos e produtos cáusticos. Aqui cáusticos se referindo à soda cáustica. Também utilizamos produtos chamados oxidantes. Oxidantes se caracterizam por liberar oxigênio. Também são utilizados produtos inflamáveis, como alguns solventes, como álcool, etc. Também utilizamos substâncias perigosas diversas. Aqui, perigosas se referindo ao meio ambiente, a danos que essas substâncias podem provocar ao meio ambiente, como formação de espuma, etc. Produtos corrosivos são identificados com esse pictograma, onde vemos uma superfície sendo danificada pelo produto e uma mão sendo machucada ou queimada por este produto. Os produtos corrosivos nós temos que evitar o contato com a pele, os olhos e as mucosas. Para isso, devemos utilizar os EPIs adequados e usá-los corretamente. Por exemplo, não podemos usar uma luva que esteja furada, ela não dá a proteção necessária, ou a proteção devida. Também não podemos usar um óculos que não esteja corretamente posicionado na frente dos olhos, para se evitar qualquer tipo de respingo. Na classe de produtos corrosivos cáusticos, a DET fornece para adipães o DET DLA 7010E, onde E identifica que é um produto formador de espuma. O DET DLA 7010E é um detergente desincrustante alcalino ou espuma para limpeza externa de equipamentos e máquinas. Ele é usado a frio ou a quente na remoção de gordura, mesmo carbonizadas ou queimadas, com auxílio de gerador de espuma. A dose de uso varia de 1 a 15%. Nesta classe, fornecemos também o DET DLA 7011, um detergente desincrustante alcalino sem espuma para limpeza interna de tanques e tubulações, a chamada limpeza SIP. É usado a frio ou a quente até 100 graus centígrados na limpeza de superfícies internas com gorduras. A dose de uso varia de 0,5% a 3%. Temos também o DET DLA 7011C, onde C identifica que ele é um produto clorado, ele tem cloro em sua composição. É um detergente alcalino clorado sem espuma para limpeza de caixas plásticas em sistema SIP. É utilizado em sistema de imersão ou sistema de banho ou em máquinas lava-caixas. A dose de uso varia de 0,3 a 5%. Temos também o DET DLA 7011CE, onde C identifica que ele tem cloro e E identifica que ele forma espuma. É um espuma detergente alcalino clorado para limpeza de pisos e paredes e na lavagem externa de utensílios, tanques e equipamentos. Ele é utilizado com gerador de espuma ou manualmente no balde de apoio. A dose de uso varia de 0,5% a 50%. Para a lavanderia, fornecemos o Limax 300, um detergente lava-roupas completo com alcalinidade, branqueador óptico e suave fragrância. É utilizado em sistema automático de dosagem ou também pode ser dosado manualmente. A dose de uso varia de 2 a 5 mililitros por quilo de roupa seca. Na classe de corrosivos ácidos, a DET fornece para DIPães o DET 880. É um espuma detergente ácido para limpeza de superfícies metálicas, como inox e alumínio.
É utilizado com geradores de espuma ou manualmente com auxílio de pulverizador. A dose de uso varia de 2 a 4%. A classe dos produtos químicos perigosos oxidantes é identificada com esta letra O de oxigênio com a chama, isto é, são produtos que podem causar incêndio. Só nós temos que ter cuidado, pois podem incendiar materiais combustíveis como papel, madeira, solventes e óleos. Nós temos que evitar a mistura com outros produtos, principalmente os produtos inflamáveis, pois nos treinamentos de combate a incêndio, a gente aprende que para se gerar um incêndio são necessários três elementos: uma fonte de calor, uma faísca, o material combustível, o que vai queimar, e o ar, ou o oxigênio. Então, se nós tivermos junto ou misturados produtos oxidantes que fornecem oxigênio com produtos inflamáveis, dos três elementos que se causar um incêndio, já temos dois. Só falta a faísca para ocasionar um incêndio. Então, nós temos que ter muito cuidado em operar, em manipular produtos de classes diferentes. Nessa classe de produtos, nós fornecemos o DET 7224. Ele é um desinfetante da indústria alimentícia à base de ácido peracético com 15% de concentração. O ácido peracético é o mesmo ácido do vinagre, por isso ele tem um cheiro bastante forte de vinagre. É usado em sistema SIP ou em pulverização na superfície. A dose mínima de uso é de 1 para 1000 ou 0,1%. Temos também a classe dos inflamáveis, que são identificados com esse pictograma, onde aparece uma chama ao centro. Desta classe, nós temos que manter longe das fontes de calor e de faíscas e evitar contato com outras classes de produtos, principalmente a classe dos oxidantes, que fornece oxigênio e assim pode ser gerado um incêndio. Desta classe, fornecemos o Unihand Algex 70%, que é um álcool 70% em gel para desinfecção das mãos. Também ele pode ser fornecido na forma líquida, também para desinfecção das mãos. Produtos irritantes. Os produtos irritantes são produtos saneantes não corrosivos que podem ser considerados irritantes para a pele ou para os olhos ou para as mucosas. Isto sempre dependendo da sensibilidade de cada pessoa e da frequência de uso. Por exemplo, um detergente neutro, um detergente de cozinha doméstico, ele é totalmente inofensivo. Porém, se uma pessoa começar a trabalhar com ele, lavar louças, por exemplo, às 8 horas da manhã e for o dia inteiro até o final do expediente, até às 5, 6 horas da tarde, em contato com esse detergente, sem o uso de luvas, por ele ser um detergente, por ele remover gordura, ele também vai retirar a oleosidade natural da mão desta pessoa. A pele vai ficar ressecada e quebradiça, vai ocasionar rachaduras. No outro dia, essa pessoa muito provavelmente não vai conseguir trabalhar. Então, dependendo da sensibilidade de cada pessoa e da frequência de uso, da intensidade do uso, o produto pode se tornar irritante. Como se evita isso? Com o uso de EPI. Então, principalmente nesse caso exemplificado, com o uso de luvas. Se essa pessoa tivesse trabalhado o dia inteiro com luvas, não iria ter problema algum. Okay? Então, sempre depende do período que vai ter o contato e da sensibilidade de cada um. Desse tipo de produto, nós fornecemos o Limax 360. É um produto para um detergente lava-roupas completo, com branqueador ótico, fragrância e com ação alvejante e também bactericida. Ele é usado na lavanderia, em sistema automático de lavagem ou também pode ser usado manualmente. A dose de uso varia de 2 a 6 mililitros por quilo de roupa seca. O DLG 737 Pro, um limpador oxigenado, sem fragrância e sem corante, para lavagem a seco de superfícies em geral e indústrias alimentícias. É usado com auxílio de pulverizador, fibra de limpeza ou toalhas descartáveis. A dose de uso varia de 0,5% a 5%. Temos também o DET DLL 1153. O DET DLL 1153 é um detergente desengordurante amoniacal
para limpeza geral de pisos, utensílios e equipamentos industriais. É usado manualmente com auxílio de escovas, mops e fibras de limpeza. A dose de uso varia de 2 a 10%. Como limpador para o escritório e banheiros, temos o DET DLL 2011 Floral, um desinfetante de uso geral perfumado, usado em superfícies do escritório e em banheiros como limpador perfumado. A dose de uso varia de 1 a 25%. O DET DLA 2012 é um desinfetante da indústria alimentícia à base de quaternário de amônio. É usado em superfícies em geral, em pé dilúvio e rodolúvio. A dose mínima de uso é de 1 para 200. Finalizando, os produtos fornecidos para Dipães, temos o Unihand Acept RG, um sabonete líquido bactericida à base de triclosan. Ele pode ser fornecido na forma líquida ou na forma de espuma. A seguir, vou apresentar algumas incompatibilidades químicas, isto é, classes de produtos que não podem ser misturados, que podem causar algum tipo de acidente. Não podemos misturar e também, preferencialmente, não podemos deixar juntos ou que possam vir a se misturar produtos ácidos com produtos cáusticos. A reação é violenta e explosiva, ela pode explodir na cara do operador, causando queimaduras. Também produtos ácidos não podem ser misturados com produtos clorados. Aqui a liberação do cloro é muito violenta e o cloro é prejudicial às vias respiratórias. Também produtos amoniacais não podem ser misturados com produtos clorados. Aqui a reação resulta em cloraminas e as cloraminas são prejudiciais às vias respiratórias. Também não podemos misturar produtos corrosivos com produtos oxidantes. Também uma reação violenta, podendo causar explosões e acidentes. E produtos inflamáveis com produtos oxidantes, como comentamos, o risco de se causar um incêndio é muito grande quando temos esses dois tipos de substâncias próximas. Ok? Então aqui agora a gente vai começar a falar alguma coisa sobre higienização das superfícies. O que é higienização? Higienização é a ação de tornar limpo de maneira cuidadosa e completa, com o objetivo de retornar ao aspecto original, ou seja, é tornar novo de novo. Então, higienizar, pessoal, é tornar novo de novo uma camisa, uma roupa, um carro, uma mesa, um equipamento, um piso. Depois de bem higienizado, ele tem que nos parecer novo de novo. Se ele não está aparecendo novo de novo, é porque não foi totalmente ou não foi bem higienizado. É claro que a gente tem que levar em consideração o tempo de uso, o desgaste do uso. Mas uma roupa bem higienizada, um carro bem higienizado, ele tem que nos parecer novo de novo. Nós temos que a higienização ela é dividida em duas etapas, em limpeza e em desinfecção. A limpeza é a remoção de sujeiras das superfícies e a desinfecção é a eliminação de micro-organismos dessa superfície já limpa, pois nos parece que não tem como eliminar bactérias, micro-organismos, micróbios de um lugar, de uma superfície suja. Então, evidentemente, a higienização, ela começa com os procedimentos de limpeza, depois de tudo limpo, é feita a desinfecção através de desinfetantes. Nós vamos começar falando sobre limpeza da superfície. Para falar de limpeza, nós temos que falar primeiramente sobre água. Sem água, não tem procedimento de limpeza. Sem água, ninguém lava o carro. Sem água, ninguém lava a roupa. Sem água, ninguém vai lavar a louça. Sem água, a planta, a nossa indústria, não pode ser limpa, não pode ser lavada. E essa água, ela tem que ser, ela pode ser uma água de reuso, ela pode ser uma água de poço, ela pode ser uma água tratada. Essa água, desde que tenha uma qualidade boa. Ok? Então, o que é uma qualidade boa? Ela não pode ter cheiro, ela não pode estar turva, ela não pode estar com algum tipo de substância sobrenatante, não pode estar com ciscos, não pode, enfim, tem que ser uma água de boa qualidade para termos também um procedimento de limpeza de qualidade. Então, qualquer alteração visível na água
O pessoal da qualidade deve ser avisado e essa água deve ser substituída ou deve pegar uma outra água para se fazer os procedimentos de limpeza. Então, a água pode ser reusada, água tratada? Pode, para os procedimentos de limpeza, pode, sem problema. Só que tem que ser uma água de muito boa qualidade. Nós temos os objetivos da limpeza. Quais são os principais objetivos da limpeza numa indústria alimentícia, como é o caso da de pães? Nós temos que remover o substrato. O substrato é o que alimenta, são alimentos que favorecem o desenvolvimento de micro-organismos. Outro objetivo é manter, conservar e aumentar a eficiência de equipamentos e instalações. Sabemos que equipamentos sujos, eles engripam, eles não trabalham direito, eles não têm uma eficiência boa. Então, o objetivo da limpeza é manter, conservar e aumentar a eficiência de equipamentos. Então, por último, melhorar o aspecto visual do ambiente, das roupas e dos equipamentos. A definição, podemos definir limpeza como sendo uma operação que consiste na aplicação de um detergente a uma certa temperatura, durante o tempo necessário para dissolver ou amolecer os resíduos, de modo que uma ação mecânica, uma esfrega, possa removê-los com facilidade de uma superfície. Então, sempre num procedimento de limpeza, nós teremos esses 4 elementos: o detergente, a temperatura, o tempo, a ação mecânica, que irão facilitar a operação de limpeza ou a operação de remoção da sujidade, da sujeira, das incrustações da superfície. Então, sempre no procedimento de limpeza, estaremos trabalhando com esses 4 elementos: o detergente, a temperatura, o tempo e a ação mecânica. Vamos ver um pouquinho mais de perto esses 4 elementos. Eu tenho que o detergente, ele é responsável pela ação química de um procedimento de limpeza. O que é isso? É a quantidade suficiente do produto químico utilizado para a remoção completa das sujidades e incrustações, deixando um mínimo de residual. Então, o que nós temos? O detergente, ele interage, ele reage com as sujeiras, facilitando a sua remoção de novo. Mas só que nós temos uma quantidade mínima necessária e não podemos ter residual. O que é residual? Sobras. É coisas que vai ralo abaixo. Vamos dizer assim, o custo maior. Nós não podemos ter sobras de detergente. A temperatura é responsável pela ação física num procedimento de limpeza. O que é a ação física? Além de acelerar a ação química do detergente, a temperatura ela pode facilitar a limpeza. É notório que se lavar louça de um churrasco no verão, qualquer detergente comum, detergente neutro comum, resolve o problema. No inverno, com abaixamento da temperatura da água da torneira, essa operação se torna mais complicada. Nós temos que pegar o auxílio de uma água quente para podermos ter o mesmo nível de limpeza que a gente faz com o mesmo detergente quando a água está um pouquinho mais quente, ok? O tempo. O tempo é que a solução detergente entra em contato com a sujidade sobre a superfície a limpar. Isso aqui, pessoal, entra a importância da espuma. Por que um detergente faz espuma? Por que lá no início eu falei que o DET DLA 7010 faz espuma? Tem o para a espuma, ela aumenta esse tempo de contato. Imagine uma superfície vertical a ser limpa. Se não tivesse a espuma, a gente joga o produto diluído na água, ele bate na parede, escorre, vai para o ralo abaixo e a ação química do detergente não aconteceu. Ela não teve tempo de acontecer. É isso que a espuma faz. A espuma bate na parede, ela gruda na parede vertical, fica ali 1, 2, 3, 4, 5 minutos, dependendo da consistência dela, e dá tempo da ação química do detergente acontecer. Eu costumo sempre também a falar que o pessoal, principalmente as mulheres com shampoo, com cabelo e tal, compram um shampoo caríssimo e usam o shampoo embaixo do chuveiro.
Quer dizer, não dá tempo do shampoo desenvolver toda a potencialidade, todas as funções a qual ele foi desenvolvido. Aí paga caro e diz que o shampoo é uma propaganda enganosa, que não fez nada, o cabelo ficou igual. Não, não é o problema do shampoo. O problema é que não foi dado tempo do shampoo atuar sobre o cabelo. E na limpeza da nossa fábrica também. Nós temos que dar tempo do detergente a praticar, fazer toda a ação química completa que ele tem que fazer. E por último, nós temos a ação química. Ação mecânica, desculpa. Compreende a ação de esfregação, escovação, raspagem, passagem de água no CIP, o jato sob pressão ou outras ações mecânicas feitas sobre a superfície. É qualquer ação de esfrega, né, resumidamente, sobre a superfície. Então, sempre nós temos esses 4 elementos a considerar: o detergente, a temperatura, o tempo e a ação mecânica. Esses 4 elementos, eles se completam e se complementam no chamado ciclo de Sinner, onde aqui dá para ver claramente que a ação química, ação química feita pelo detergente, a ação mecânica da esfrega, a ação do tempo, que é o tempo que a gente deixa a ação química acontecer, e a ação térmica, que é a temperatura. Então, a falta de um desses elementos vai fazer com que os outros 3 o complementem, ok? Por isso que a gente fala que os 4 elementos de um procedimento de limpeza, eles se completam e se complementam dentro de um ciclo, que a gente chama de ciclo de Sinner. Eu tenho aqui um exemplo para melhor entendimento disso. Eu tenho um ciclo de Sinner aqui onde representa um procedimento de limpeza. Aqui eu tenho o tempo de contato de 8 minutos, a temperatura é de 60 graus, a ação mecânica está representada por uma escova e a quantidade de produto químico é de 1 grama por litro. Nesse segundo procedimento aqui, para mim alcançar a mesma qualidade de limpeza desse aqui, tendo esse aqui onde houve uma diminuição da temperatura, aqui era 60 graus, passou para 55. O tempo de contato ficou o mesmo, 8. E a esfrega no final foi também de uma escova. Para eu obter o mesmo resultado nesse aqui, onde eu tive uma diminuição da temperatura, vai ter que ser aumentando a quantidade de produto químico, aumentando a ação química. Vamos ver um outro exemplo aqui. Se eu diminuir agora ainda mais a temperatura, agora é 60 graus. Aqui ela estava em 60, agora é 50 graus. O tempo eu também deixei pela metade agora. E a escovação, a esfrega, eu diminuí pela metade. Faltou gente nesse dia, enfim, não tenho uma esfrega, eu vou ter que fazer só metade da quantidade de esfrega. Para mim compensar essa diminuição no tempo, essa diminuição da temperatura e essa diminuição na ação mecânica na esfrega, eu vou ter que aumentar, vou ter que compensar com o aumento da concentração de produtos para obter o mesmo resultado que eu obtive aqui. O contrário, pessoal, também é verdadeiro. Se eu aumentar nesse procedimento aqui da esquerda, se eu aumentar o tempo para 15 minutos de contato, se eu aumentar a temperatura para 80 graus centígrados, e se eu aumentar aqui, eu tenho bastante gente para fazer uma boa, uma esfrega, eu dobrar, eu botar 2 escovas aqui de esfrega, eu vou poder diminuir a concentração da ação química. Eu não vou conseguir remover ou retirar esse elemento do procedimento de limpeza. Porque lembre, lá eu falei que tem que ter uma quantidade mínima que vai reagir com a sujeira para poder remover essa sujeira, essa incrustação da superfície com facilidade. Ok? Então, sempre nós temos que ter em consideração isso. Novamente, o tempo, a temperatura, a ação mecânica e a ação química. Então, muitas vezes o pessoal reclama que o produto não está mais funcionando como devia. Aí a gente vai lá, investiga e descobre que há problema na caldeira. A caldeira está com água, não está dando água na temperatura de costume. Ou até mesmo a temperatura. No verão é uma situação, pessoal, e para nós aqui do sul, no verão é uma situação,
No inverno é outra situação, principalmente entre trabalhando com substâncias, com gorduras, ok? Então nós temos também que levar em consideração é um equilíbrio da limpeza. O que é esse equilíbrio? O pessoal de compras, o pessoal de custos, está preocupado com quanto custa, qual é o valor da mão de obra, qual é o valor do produto químico usado, enfim, qual é o custo de um procedimento de limpeza. Esse é o foco do pessoal, departamento de compra, departamento financeiro, enfim. Já o pessoal da qualidade está focado na eficiência do procedimento de limpeza. Se realmente as superfícies estão ficando limpas, elas estão ficando livres de sujidade, se está fazendo uma boa desinfecção, se toda a planta, toda a nossa fábrica está em condições de produzir com sanidade, ok? O pessoal da segurança do trabalho está preocupado com o pessoal da higienização, que não vá se queimar, que não vá se machucar, que não vá se intoxicar, enfim. E o pessoal do ambiente, aqui ambiente é o pessoal do descarte de efluentes, o descarte das águas de lavagem, de enxágue, da lagoa de tratamento, se o pH está certo, se a quantidade de surfactantes também está correta, conforme o CONAMA. Enfim, eles estão preocupados com o que sobra dos procedimentos de lavagem. O que faz com que o pessoal do custo fique tranquilo, o pessoal da eficiência, da qualidade também fique tranquilo, o pessoal da segurança também e do ambiente, esse pessoal fique todo em equilíbrio, é a diluição de uso. Nós temos que sempre obedecer e seguir a diluição de uso de cada procedimento. Então, se eu disse lá que aumentando a quantidade de produto químico, aumentando a quantidade de detergente, a gente pode diminuir o tempo de contato, isto é, terminamos mais rápido. A gente pode diminuir a esfregação, isto é, ficar ainda mais fácil de nós terminarmos as tarefas de limpeza, aumentando a concentração de produto, vai aumentar o custo, o pessoal lá do financeiro já vai notar, opa, pessoal, como é que está gastando tanto a mais nos procedimentos de limpeza? A eficiência não vai aumentar, porque uma superfície, depois de limpa, ela não fica mais limpa. Já a segurança pode diminuir, porque os riscos de alguma queimadura, de algum acidente, pode aumentar, em se tratando de aumentar a concentração. E o pessoal lá do ambiente também vai sentir alguma dificuldade, porque o pH pode subir, pode estar sobrando muito produto, o pH ou pode baixar demais, pode dar uma desregulada. Então, a diluição de uso, ela tem que ser sempre obedecida, beleza? Nós podemos fazer a diluição de uso, trabalhar de duas maneiras, falando de diluição de uso. Eu posso dizer que uma solução ela está 1:20, isso está me dizendo que em 20 litros de solução eu tenho 1 litro de produto, ou seja, 1 litro de produto e 19 litros de água, fazendo 20 litros de solução. Isso é absolutamente a mesma coisa que falar que essa solução está a 5%. Uma solução a 5% me diz que tem 5 partes de produto em 100 partes de solução. É a mesma concentração de 1:20. Então, a gente pode falar numa concentração de 1:20 ou a 5%. Ok? Sempre é indicado que as diluições sejam feitas através de central de diluições, que são compostas por diluidores automáticos de produtos. Aqui nós temos três diluidores acoplados, uma central de 3 diluidores, mas ela pode ser de 4, 5, 6, quantos produtos forem necessários. A água entra por essa entrada aqui de cima, o produto entra por aqui, e o equipamento ele vai fazer a mistura na proporção certa, de um para 5, de 1:10, de 1:40, enfim, na concentração do procedimento, e aqui já vai sair a diluição, a solução do produto já diluído. Isso é muito mais seguro e mais confiável que a concentração esteja sendo feita corretamente. Sempre na central de diluição,
nós temos que ter a identificação de cada diluidor, com o nome do produto, aonde ele vai ser usado e a concentração que está sendo produzida nesse diluidor, além também da indicação do EPI necessário para cada tipo de produto. Aqui eu coloquei, no caso, o DET-DLA 7011-CE, que é um produto corrosivo e ele vai ser usado a 2% para limpeza de pisos e equipamentos no gerador de espuma. Ok? Então nós temos que a central de diluição, ela é importante também por quê? Porque muitas vezes na diluição de produtos químicos em água, quando ela é feita manualmente, sempre deve-se adicionar o produto na água e não a água no produto. Isso por dois motivos principais. Primeiro, produtos cáusticos ou produtos à base de soda cáustica, ao se diluir ele em água, ele esquenta. Ele esquenta, ele libera uma certa quantidade de vapor. Dependendo da quantidade de produto, essa quantidade pode ser considerável. E dependendo do número de vezes que essa diluição é feita durante o dia, no final de um ano, essa quantidade de vapores cáusticos pode causar algum mal ao operador. Outro motivo, produtos que geram espuma, se colocarmos o produto no balde e colocarmos a água por cima, imediatamente o produto começa a formar espuma, ou no balde, ou até mesmo no gerador de espuma. Essa espuma começa se produzir, ela vai por cima, ela começa a sair do balde, a pessoa para de colocar água. Muito provavelmente, a água adicionada não é a quantidade certa. Ou seja, esse produto, essa solução, ficou mais concentrada. Houve um aumento da concentração, houve um aumento de custo. O pessoal lá do financeiro vai dizer: escuta, o pessoal tá gastando muito produto. Não, simplesmente a gente mede-se a água necessária para tal diluição, coloca-se no balde ou no gerador de espuma e depois coloca-se o produto na água. Arruma-se uma maneira de se misturar com segurança, o produto não vai, se for cáustico, não vai largar, não vai emitir vapores, e se for um produto que gera espuma, não vai atrapalhar a nossa medição, ok? Então nós temos na central e muito outra coisa, pessoal. Na tentativa equivocada, muitas vezes uma tentativa até de boa índole, vamos colocar assim, na tentativa de turbinar a solução de limpeza, mistura-se produtos de classes diferentes. Então, olha, tenho dois produtos bons, se eu misturar os dois, vai ficar um produto excepcional, vai limpar, não vai precisar nem esfregar no final. Isso geralmente não é verdade. E como eu falei lá de mistura de classes de produtos diferentes, geralmente pode dar algum tipo de acidente. Então, essa prática não pode ser exercida, mesmo que seja por uma boa vontade, digamos assim, de ajudar. Não misture produtos. Esse erro pode ser até fatal. Para finalizar esta parte da limpeza, eu tenho aqui um diagrama que mostra os procedimentos de limpeza conforme o pH da solução de limpeza. pH é um índice químico que informa se uma solução ela é ácida ou se ela é alcalina. O pH da água é um pH que a gente chama um pH neutro, é um pH de 7. Se nessa água neutra de pH 7 eu colocar uma substância ácida, por exemplo, o vinagre, o pH vai diminuir e essa solução vai ser dita solução ácida. Já se nessa água neutra de pH 7 eu colocar algum produto alcalino ou produto à base de soda cáustica, o pH vai aumentar, ele pode chegar até 14, e vou dizer que essa solução é uma solução alcalina. Muito bem. Se na Adipans eu estiver trabalhando com o DET 880, um produto ácido, eu estarei trabalhando com a solução em torno de 0 a 2. O que eu estarei fazendo? Estarei fazendo uma limpeza de equipamento de inox, uma limpeza de piso ou removendo algum tipo de incrustações das paredes dos equipamentos, incrustações essas que podem ser aqueles branquiçados, aquelas manchas brancas que são devido à dureza da água.
Já se eu estiver trabalhando com pH de 8 a 10, estarei trabalhando com o DET DLL 1153. Que tipo de procedimento estarei fazendo? Limpando o equipamento, eu posso estar fazendo uma limpeza de piso, uma limpeza até de veículos, de mãos, uma limpeza de botas ou uma limpeza de sanitários. Já se eu estiver trabalhando com o DET DLA 7010E, o DET DLA 7011, o DET DLA 7011C ou o DET DLA 7011CE, eu estarei trabalhando com uma solução com pH muito alto, próximo a 14. Estarei fazendo um procedimento, uma limpeza de equipamento, de piso, de tubulação com alto índice de gordura, ok? Então, se eu estiver trabalhando nesses pH, é o tipo de procedimento que eu estarei fazendo dentro da Adipães. Terminada a sessão, a parte de limpeza, chegou a parte de desinfecção para nós finalizarmos os procedimentos de higienização. Então, desinfecção é a redução através de agentes químicos, desinfetantes, ou métodos físicos. Métodos físicos pode ser temperatura, pode ser pressão, pode ser radiação para eliminação de micro-organismos. Só exemplificando, por qual motivo se passa roupa a ferro? É para fazer uma desinfecção com o ferro quente. Roupas que não foram passadas a ferro, depois de um certo tempo, elas podem criar um certo cheiro devido às bactérias que não foram totalmente eliminadas ou até de resíduos de detergente que ficaram e acabaram, algumas bactérias acabaram atacando esses resíduos. Então, passar a ferro a roupa é um método de desinfecção físico através da temperatura. Então, desinfecção é a redução através de agentes químicos, desinfetantes, repito, ou métodos físicos, temperatura, radiação, pressão, é a redução do número de micro-organismos no ambiente ou na superfície, até o nível que não comprometa a segurança do alimento no seu estado próprio para consumo. Então a gente elimina micro-organismos para não atacar o alimento que está sendo produzido, ok? A gente pode definir os tipos de micro-organismos numa indústria de alimentos em dois tipos. Nós temos os micro-organismos deteriorantes, são micro-organismos que afetam a qualidade do que produzimos, a pureza, as características organolépticas, que são características organolépticas. É o cheiro, é o gosto, é a cor, é o aspecto do produto que produzimos, ok? E temos também, ele pode afetar diretamente o produto que produzimos. Já os micro-organismos patogênicos, são micro-organismos que podem colocar em risco a saúde do consumidor, que é quem vai consumir este produto. Esse tipo de micro-organismos, eles não afetam a qualidade, eles não diminuem a validade do produto, nem mudam as características do produto. E sim, eles vão prejudicar quem consome este produto. Então, nós temos esses dois tipos básicos que podemos ter. Os deteriorantes, que afetam a qualidade do produto, e os patogênicos, que afetam o consumidor desse nosso produto. Os desinfetantes da indústria alimentícia, eles não podem fazer distinção, eles têm que eliminar todos, os deteriorantes e os patogênicos, tem que eliminar todos os tipos de micro-organismos da indústria de alimentos. O produto que a gente fornece para Adipães é o DET 7224, já comentei lá no início, ele é um desinfetante para a indústria alimentícia à base de ácido peracético com 15% de concentração. É usado tanto em sistema SIP, que é o sistema de limpeza fechado, com em pulverização nas superfícies. A dose mínima de uso é de 1 para 1000. Também a gente fornece como desinfetante na indústria de alimentos o DET DLA 2012, que ele geralmente usado em por alguns dias usa-se o DET 7224 e outro dia usa-se o DET DLA 2012. Vai se fazendo uma alternação entre esses dois desinfetantes. É um desinfetante da indústria alimentícia à base de quaternário de amônio. É usado em superfície em geral, em pé dilúvio e rodolúvio. E tem uma dose mínima de uso de 1 para 200, ou 0,5%. Ok? Vamos considerar agora nossa fábrica limpa e toda desinfetada.
Aí o sujeito vai ao banheiro e não lava as mãos. Adiantou alguma coisa todo o nosso esforço? Não, claro que não. Então nós temos também a parte de higienização das mãos. Nós temos que manter as nossas mãos sempre limpas e desinfetadas. Para isso a gente fornece para Dipães a Unihand Acept RG, é um sabonete bactericida à base de triclosan em forma líquida e de espuma. Também fornecemos para Dipães o Unihand Algex 70%, que é um álcool em forma de gel para desinfecção das mãos. Também pode ser fornecido na forma líquida, também para desinfecção das mãos. Lembrando, pessoal, que o álcool em gel ele não tem poder de lavar as mãos, ele só tem o poder para desinfetar. Isto é, as mãos têm que estar limpas para depois ser desinfetadas com o álcool em gel. Mas não basta apenas passar sabonete ou álcool em gel pelas mãos. Tem uma técnica que deve ser seguida que garante que as mãos realmente ficarão limpas e desinfetadas. Essa técnica, nós temos que seguir esses passos. Primeiro, umedeça as mãos com um pouco de água. Depois, aplique uma pequena quantidade de sabonete, uma acionada saboneteira é o suficiente e depois esfregue as mãos nessa sequência. Primeiro as palmas das mãos entre si, depois o dorso e os antebraços, o espaço entre os dedos, os polegares, depois as unhas e as pontas dos dedos são esfregadas de uma mão na palma da outra mão, as articulações do lado externo, os punhos. Aí depois, enxágua-se as mãos, seca-se com papel toalha e aplica-se o álcool em gel. E o álcool em gel não é para secar, ele deve secar naturalmente. Ok? Essa é a técnica para garantir que as mãos ficarão limpas e desinfetadas. Passamos agora a falar sobre ferramentas de segurança, segurança no manuseio dos produtos da DET. A primeira ferramenta que nós temos é a FISPQ, é a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico. Nela consta todas as instruções de como manusear, de como usar, quais são as providências em caso de acidente, em caso de contato com o produto, enfim, são todas as informações de segurança no manuseio e no uso dos produtos. Essa ficha, a FDS, a ficha com dados de segurança, a partir de julho deve substituir a FISPQ. Nela também consta todas as instruções e maneiras do melhor manuseio e uso dos nossos produtos. Outra, outra ferramenta de segurança é o rótulo. No rótulo consta todas as instruções de segurança, de manuseio do produto. Mas a pessoa pode dizer, mas eu nem vejo o rótulo, eu não tenho contato com a embalagem original, eu já recebo a solução já pronta e diluída. Então, todas as instruções do rótulo devem ser transmitidas para a pessoa que vai operar com o produto. No rótulo estão todas as informações de segurança e de uso do produto. EPC, Equipamentos de Proteção Coletiva. Esses produtos são para proteção coletiva, eles podem ser placa de sinalização, pode ser chuveiro de emergência, pode ser lava-óleo, pode ser as placas de uso obrigatório de EPI em determinados setores, onde naquele setor tem que estar o funcionário, o operador, enfim, todo mundo que estiver naquele ambiente é obrigado a estar usando o tipo de EPI indicado. Também temos os equipamentos de proteção individual. Lembrando, pessoal, que os equipamentos de proteção individual e os de proteção coletiva, eles são regidos pela NR6 do Ministério do Trabalho, onde ela diz que o empregador é obrigado a fornecer todo o material necessário, toda a proteção necessária e adequada aos colaboradores. Também a NR6 obriga aos colaboradores de usar e a conservar o seu EPI. Então não basta receber o EPI e colocar ele dentro do armário. Ele tem que ser usado e corretamente usado para todo mundo voltar para casa do mesmo jeito que voltou, ok? Principais equipamentos de proteção individual utilizados são os óculos de segurança, que protegem os olhos contra o respingo de produtos químicos,
O protetor facial, que além dos olhos protege a face do operador também contra os respingos de produtos químicos. Temos as máscaras, em alguns casos, quando há o uso principalmente de equipamentos tipo lava-jato, que pode levantar algum tipo de névoa. Não podemos respirar essas névoas, então essas máscaras tipo concha são o suficiente em alguns casos onde há liberação de gases, como no uso de produtos clorados em ambientes mal ventilados, a máscara com filtro de carvão também pode ser útil. Luvas de proteção, elas têm que ser compatíveis com o produto que está sendo usado, ela não pode ser atacada pelos produtos e elas não podem estar rasgadas ou furadas. Calçados de segurança, como é um ambiente com bastante água, o calçado de segurança tem que ser essas botas impermeáveis. Avental de segurança que protege o tronco contra os produtos de limpeza, os produtos utilizados, ou até mesmo esse macacão que protege a cabeça do operador contra pingos que possam vir de equipamentos e plataformas. Para finalizar, pessoal, temos aqui umas dicas de segurança. Use seu EPI sempre e principalmente da maneira correta, ok? Então, para finalizar, nós temos: nunca utilize produtos químicos com dúvidas. Se tiver algum tipo de dúvida, essa dúvida tem que ser tirada antes de continuar. Nunca misture produtos químicos, mesmo que isso pareça algo que vá ajudar nos procedimentos de limpeza. Sempre use o EPI e principalmente de maneira correta. Sempre siga as instruções do rótulo. Então, pessoal, qualquer dúvida que ficou sobre esse treinamento, do que foi exposto nesse treinamento, ou sobre o uso e manuseio, manipulação dos produtos fornecidos pela DET, eu vou ter o maior prazer em responder. Este é o meu contato com o meu e-mail e meu WhatsApp. Também este é o contato do Fabiano, que dá assistência a DIPães do Brasil. Pessoal, agradeço pela atenção, um obrigado e até um próximo treinamento.